Com furor, o Senhor abaterá toda arma de rancor, contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler versículo 4. Primeiro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura. Aqui o culto é gravado pelo Facebook. Depois a gente posta e fica lá a gravação. Vou falar alguma coisa aí. Pode caber. Tem que cuidar, né? Glória a Deus, é. E aí fica postado 10 anos. Hein? Versículo 4, irmão. Vamos ler. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dentre os vossos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que nos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Que vai orar o diácono no Brasil, orando em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto de gravar porque a pessoa muitas vezes está em casa e assiste, está precisando de ouvir uma palavra, uma pregação. Por exemplo, lá em São Paulo a gente não pode ir, mas quando a pessoa posta, muitas pessoas olham, muitas vezes não curte, mas a pessoa sabe que depois a pessoa viu. E alguém é edificado através da mensagem que nós pregamos, tá certo? A minha intenção é essa, de o evangelho ser expandido, né? Espalhado, através de uma gravação dessa a gente posta, e muitas pessoas que precisam, eles ficam fortalecidos através da palavra de Deus. Glória a Deus. No Brasil, vamos ouvir as irmãs. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Vamos Senhor. orar.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus santo, todo-poderoso, Senhor, graças te damos por este momento, pela tua palavra, Senhor, que nesse momento, Senhor, foi lida para a tua noiva. Senhor, continua, Senhor, nos despertando a cada um, Senhor, para fazer o teu id, para levar a tua palavra, Senhor. E assim, meu Deus, abençoa esse culto poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Louvando a Deus. Vem cá, cantar com a gente, é o grande. Não, ele não dará. Conjunto, Pegar água não. brilho celeste, saúde da amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Qual é a idade do meu Deus?
tudo é dele, a glória, a honra, o louvor é do nosso Deus. Irmãos, está conosco Jaco Brasil, veio aqui hoje trazer a mensagem de Deus para nós. Também juramento com sua esposa, a irmã Mita. Deus abençoe a todos, a igreja está feliz. Mas nosso irmão que diz: Seja bem-vindo em nome de Jesus e e volte volte sempre. sempre. Jesus te E abençoe nós também. também. Amém. Amém. Essa é a oportunidade, a irmã Mita. Amém. Depois a irmã Margarida que louvou. Saudação, louvor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz, Senhor. Vamos louvar, né? Nenhuma condenação há. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Esse irmão fala que nós vamos encontrar bastante poder
para vencer quando nós começamos a ler a palavra de Deus, né? Porque é a palavra do Senhor que nos dá poder, é a palavra do Senhor que nos dá força para cada dia nós estar na comunhão do nosso Senhor Jesus, né? Mesmo que o povo não acredita na gente, na promessa que Deus nos deu, porque cada um de nós estamos aqui porque nós temos uma promessa. Às vezes as pessoas, elas não acreditam na promessa, mas nós estamos aqui porque nós acreditamos na nossa promessa. E quando nós achamos que estamos fraquinhos, nós vamos ler a palavra. Porque esse hino mesmo ele diz, né? Nós encontraremos bastante força e poder quando nós lemos a palavra e acreditamos que a nossa promessa, ela vai se cumprir. Não importa os anos que vai durar, mas que ela vai se cumprir. Porque aquele homem que estava enfermo, ele esperou 38 anos. Glória a Deus, é verdade. 38 anos. E ele teve um encontro com Jesus. Ele não podia sair ali daquele lugar onde ele estava. Mas Jesus foi ao encontro dele. Mesmo que você não tenha força de vir aqui na casa do Senhor, mas Jesus vai ao teu encontro. Quando Jesus não vai ao teu encontro, ele envia anjos. Como ele enviou o anjo para falar a cada um de nós. Aquela mulher também 12 anos sofreu, mas Jesus deu a cura a ela. Ela colocou no seu coração que se ela tocasse nas vestes de Jesus, Jesus ia curar ela. Não importa os anos, irmãs, que nós estamos esperando pela nossa promessa. O que importa é nós confiar e acreditar no nosso Senhor Jesus. E quer ter força, quer a cada dia acreditar, nós vamos meditar, como esse hino diz, na palavra do Senhor Jesus. Sou grata à minha rica oportunidade. Margarida, meu Deus. Muito bem. Aleluia. Começou logo. Tu tem uma agora? Ela tem lá. Aleluia, Jesus. Quando for na hora eu volto, viu? Mexer aí, irmão. Abençoe. Olha tudo. Eu acho que o cara vai chegar na luta. Abençoe. Logo uma fita grande. Louvado seja Deus, aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Ah, Senhor. Senhor. Abençoe, Jesus. Isso aí é. Tá ali, me chamando. Aleluia, Deus. Aquela que tem. Pegou no. Lógico. Aleluia, Jesus. Abençoa, Deus. Pronto, só cuidar muito. Ele já tá. Achava que não tinha, né? Comentar. Depois dela. Não, vai deixar ele tocar isso. Não tá tocando. Não tá tocando. No teu louvor. Não, ele é oferta. Não tá tocando não. Tá. Louvor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Abençoa. Ah, pra que chorar? Se do outro lado os perigos chegar, as pedras que me lança passo de degrau. E subo as escadas sorrindo, isso é lindo. Vou enfrentar, de peito aberto sem olhar atrás, sabendo que consigo sempre mais um. Não quero entregar os poucos, não, 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 não. Aleluia, Jesus. Mas não desanimo, mas não desanimo. O inimigo
Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Depois, o Mateus louvando a Deus e o irmão Marcelo orando pelo dizimista, ofertando essa casa do Senhor. Louvor do Mateus, recolhendo as contribuições. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nesta tarde eu saúdo todo o povo de Deus na paz do Senhor. A paz do Senhor. Desligou aí pra querida. Aleluia. Depois da oferta já vamos ouvir a mensagem. Certo? Não? Deu. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Só Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Aleluia! Nós te amamos, Senhor, pelo teu imenso sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Nós te amamos porque, apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor que é sem fim. Aleluia! Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que eu desprezou. Eu te amo mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu
te amo, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ó Pai querido, ó Pai amado, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai. Grandioso, Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um que vão ofertar, meu Pai, na sua obra, Pai. Cada um que venha nos abençoar na tua obra. E crescer a cada dia mais, meu Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar o que o nosso dirigente, Pai, e sua família. E o que vai louvar no teu nome, meu Senhor Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça o céu e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve na terra. O medo vem a todo instante pra querer me aferroar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui eu nos seus projetos e comecei a analisar. É distante da realidade, preciso realizar. Ouvir a voz de Deus bradar, me dizendo: filho, o teu corpo, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se chega? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Ainda levante a cabeça e volta a chorar. Não risque nada do papel, onde eu sou fiel e pra realizar. Quem começou a boa obra e no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os teus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve na terra. Uma te prometeu e depois arrependeu. Mas fiel é Deus, e fiel é Ele. Disse que ia te ajudar e depois foi embora. Mas fiel e fiel é Deus, e fiel é Deus, que não falha, não dava, mas sempre chega na hora exata.
palavra fiel que o pediu, e nunca ouvi, e jamais haverá. Aleluia, Deus. Bem, no Brasil, comunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos mais uma. Foi. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. A paz do Senhor. É dizer que é uma alegria poder estarmos mais uma vez, aleluia, com a oportunidade que Deus nos dá, né? Glória a Deus. De adorar o Senhor e bendizer o seu santo nome. Aleluia. Com alegria, poder, né, irmão, fazer parte deste povo que um dia irá morar no céu. Agradecer também a oportunidade que o irmão Marcondes, né, está nos dando essa noite Glória a Deus. de pregar a palavra do Senhor, ministrar, trazer para os ouvintes que estão ouvindo, que não conhecem a palavra, que venha chegar ao seu conhecimento. Esse é a ordenança do Senhor. Que cada um venha conhecer o seu caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar o Senhor. Glória a Deus. É Não. CA, né? Aparelhar, né? Mas aqui é só para voltar para lá e pronto. É, só pra não aqui. Dá uma coisa. Aleluia. A igreja vai orando, intercedendo, para que Deus venha falar conosco. Né? Esta noite já tem falado, coisa linda, né, irmão? Irmão Mateus louvando a Deus. Eu me maravilhei, né? Esse garoto, obra que Deus tem escolhido, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me lembrei da Sami, quando a Sami era pequena, que louvava, irmão. Aleluia, que a gente, até hoje, né, só quando ela era pequena, sente verdadeiramente a presença de Deus na vida deles, daqueles que entregam o seu louvor verdadeiro para Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. A depressão, quem nunca enfrentou, noite quase interminável, e as lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. O vento é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo ele vem nos acusar, dizendo é melhor voltar, mas eu ouço uma voz
gente faz. Ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar. É que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo ele vem nos apontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear. Sou teu amigo, sou um leão de Judá, tu tá alistado para a batalha. Não é para se entregar não, ouço uma voz dizendo tudo isso. Segue em frente, sou teu amigo, levante a cabeça, não é pra parar. Eu te ajudo a chegar. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Nessa peleja tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair. Entra na cova que o leão vai te voar. Levante a cabeça, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Ei, essa peleja tu não tem que pelejar. Atira a pedra, entra na cova que o leão vai te voar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Glória a Jesus. O teu amigo está aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. O teu amigo é aquele que nas horas difíceis, nas horas, aleluia, do aperto, ele está presente. Teu amigo não é teu vizinho, teu amigo não é teu... Não, o teu amigo é Jesus. Só Jesus pode nos socorrer. Só Jesus pode nos dar o escape. É o único, aleluia, que pode tirar a nossa dor, tirar a nossa angústia. Ele é o único que pode trazer alegria ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite eu quero compartilhar um texto com os irmãos, bem conhecido da igreja, aleluia, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Quem encontrou diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse:
em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque sabeis não o dia e nem a hora, porque o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que nesta tarde, começo de noite, Senhor, Senhor, que essa tua palavra possa adentrar os corações. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, venha fazer transformação aos corações duros. Pai, esta tarde, Senhor, meu Deus, vem sobre nós com teu poder, com teu Espírito Santo. Fala da igreja, a noiva, Senhor, a qual o Senhor vem buscar. Esvazia de cada um de nós. Coloca somente o temor e o teu Espírito Santo. Que esta tarde, nós esquecemos de tudo que passamos. Meu Deus, que esta tarde, nesta hora, neste momento, neste culto, seja somente de adoração a Ti. Jesus querido. E assim, meu Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, estamos diante da palavra do Senhor, palavra de Deus conhecida da igreja. Aleluia. Onde Jesus adverte a igreja deste tempo, do tempo passado, do tempo presente. Aleluia. E essa palavra nos serve de alerta aos últimos dias que vivemos. Jesus, ele faz parte do sermão profético e ele vai dizer. E quando Jesus, saindo do templo, aproximando-se dele, o seu discípulo, para mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus estava falando do seu ministério. Jesus estava falando daquilo que ele veio fazer na terra. Eles pensavam que Jesus estava falando do templo, da parede, aleluia. Mas Jesus estava falando o que ele iria e tinha que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava falando da sua própria morte. Jesus adiantando para eles. Aleluia. E no capítulo 24, continua o sermão profético, Jesus dando ensinamento, que a oliveira chegasse a ele, aos seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Aleluia. Jesus continua advertendo a igreja, o seu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. O sermão continua no capítulo 24, a parábola dos dois servos. Jesus está falando, aleluia, daquele que serve e daquele que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença, irmão, do que serve e do que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos no capítulo 25, onde lemos a palavra do Senhor, que Jesus, aleluia, no sermão profético, continua a parábola das 10 virgens. Esta parábola traz ensinamento grande para nós, irmãos. Esta parábola traz um despertamento da igreja dos últimos dias, dos últimos tempos. Aleluia. Que Jesus diz: oh glória,
Então, o reino dos céus será semelhante 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus está falando nesta parábola, aleluia, tanto no espiritual, aleluia, que é o reino dos céus, como, aleluia, do dia a dia que vivemos. Cada dia, irmãos, nós temos que estar preparados, nós temos que se preparar. É bem verdade, aleluia, que nós somos relaxados. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, irmão, que nós, muitas das vezes, ficamos despercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para essa palavra do Senhor, no capítulo 25, onde Jesus adverte a igreja, aleluia, que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, ele está dizendo que o reino do céu é puro, que o reino do céu é sem mácula. Ele está dizendo que não é de qualquer maneira que vamos entrar lá. Não, não, não. Ele está advertindo a igreja, aleluia, que cada dia precisamos estar pronto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai continuar, irmão, dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que precisamos estar limpo, que precisamos estar puro, para poder naquele dia se encontrar com o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esta parábola, irmão, ele diz, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Olha, 5 eram prudentes e 5 loucas. Louvado seja o nome do Senhor. 5 tinha cuidado, irmão. 5 era sensata, prestava atenção onde pisava, fazia as coisas certas. Mas 5 era louca. Jesus está aqui, nós podemos aprender que Jesus está falando de 2 igrejas. Quantas, irmão? 2. Aleluia. Aquela que é prudente, que se preocupa, que vela pela palavra, e está dizendo a loucas. Por quê? Porque a loucas no dia não entrarão no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E as prudentes, meu querido irmão, a prudente, ele tem cuidado. A igreja prudente, ela tem cuidado no que prega. A igreja prudente, ela tem cuidado no que, como anda, no que canta. Aleluia. Como se veste, como se comporta. Essa é a igreja prudente, o qual Jesus vem buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos nos últimos tempos que vivemos. Aleluia. A igreja precisa estar enquadrada nesta palavra. Igreja prudente, igreja santa, igreja liberta, igreja sem mácula, sem ruga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja que se encontrará com o Mestre. A igreja louca, irmãos, aleluia, ela vai viver só de passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Vai viver só escutando o que as pessoas falam e não dando ouvido. Por quê? Porque é louca. Porque não olha o que precisa para ela encontrar sua salvação. Muitos estão despercebidos, irmão. Se pegar das coisas do mundo, as coisas material. Mas a igreja prudente, ela vela pela palavra. A igreja prudente, ela vela pelo Espírito Santo. Ela tem prazer de buscar a presença de Deus, que é a presença de Deus que leva você ao encontro do esposo. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Perceba, irmãos, que aqui as loucas e as prudentes, aleluia, 5 loucas e 5 prudentes, ou 5 prudentes, ou 5 loucas, elas viviam no mesmo lugar.
Aleluia. Compartilhava a mesma coisa. Ou seja, a igreja, as loucas cantavam ao lado das prudentes. As loucas pregavam ao lado das prudentes. Sabe qual é a diferença, irmão? É o azeite. Aleluia. A diferença é o azeite. Quem tem azeite é prudente. Quem tem azeite tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, o irmão não sabe das lutas que passamos. Irmão, a nossa vitória, aleluia, é quando o Senhor romper essa atmosfera e vier buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Aleluia. Glória a Jesus! Aleluia! As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas tomando as lâmpadas dela, irmão, não se prepararam como deveria se preparar. Aleluia. Nós devemos estar preparados a cada dia. Nós devemos estar preparados a cada hora, a cada momento. Porque a palavra de Deus diz: vigiai, porque não sabeis nem dia, nem hora que há de vir o Filho do Homem. Aleluia. Por isso nós devemos estar prontos e preparados para este grande dia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, irmão Marconi, que sabemos que no dia que Jesus voltar, aleluia, quem estiver, irmãos, despercebido no Instagram, no TikTok, aleluia, alegrando seu coração com as coisas vão da terra, ei, esses não vão encontrar com o Senhor, aleluia, porque só vai encontrar com Ele, irmão, quem é santo, quem é separado, quem entregou a sua vida e decidiu viver exclusivamente para Ele. Ei, a palavra é dura, mas a palavra é essa que precisamos aprender. Por que eu disse precisamos? Porque eu também sou falho, porque eu também sou humano, sou de carne, aleluia. Mas a palavra de Deus, irmão, nos adverte, Ele não vai ter, aleluia, nenhum culpado, irmãos, aleluia. Porque pelo justo, porque a palavra dele é o ensinamento, a palavra dele é o que precisamos para nós andarmos na presença dele. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Esta parábola, irmão, resalta o fato que todo crente deve continuamente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo no tempo desconhecido, e preparado deve perseverar na fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas, irmão, vai falar, aleluia, quando Jesus voltar. Jesus diz assim, ó, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Aleluia. Essa é uma pergunta, irmão, que o escritor Lucas deixa para nós, que Jesus faz essa pergunta. Aleluia. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Vivemos tempos, bem verdade, tempos difíceis, mas sabemos que o único caminho é Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Ele diz ninguém vem? Ele está dizendo só vem por mim, primeiro eu, aleluia, chega por mim, aleluia, para chegar ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus foi o que andou na terra, irmão. Jesus foi o que contemplou o que nós passamos, o que nós sentimos. Jesus foi o que, aleluia, experimentou da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esta devemos, irmão. Aleluia. Glória a Deus.
estar sem comunhão pessoal com o Senhor, quando Ele voltar, significa ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Olha, não estando em comunhão, irmãos, nós perecemos. Que nós não estamos em comunhão com a igreja, nós vamos perecer. E quando Jesus voltar, nós vamos ficar, irmão Marcondes, para a grande tribulação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós não queremos isso. Nós aceitamos Jesus, minha querida irmã, meu querido irmão, é para nós ser crente. Nós aceitamos Jesus, é para nós andarmos na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmão, que todas toscanejaram. A Bíblia diz que todas adormeceram. Aleluia! Não foi só as loucas, também as prudentes. Porque nessa caminhada vem verdade, irmão, nessa espera que nós se cansamos. Muitas vezes dizemos, aleluia, o nosso coração não vale a pena. Por que eu estou? Aleluia. Mas nós sabemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, aleluia, nós sabemos, irmão, que a salvação é uma coisa preciosa. Aleluia. Porque através da salvação, irmão, é que nós vamos ter uma vida eterna, uma vida prolongada, uma vida sem fim, uma vida do lado de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmã. Mas o que eu acho interessante, irmã, é que todas dormiram. Aleluia! E a Bíblia diz que quando estava dando o esposo, todas adormeceram. Tardando. Talvez elas pensaram, está demorando. Aleluia! Muito tempo que esperamos e nada acontece. Oh, glória! Mas Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar, meus queridos. Jesus, ele fez uma promessa. Aleluia! Que iria voltar. Nós podemos ver lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz que o mesmo Senhor, esse mesmo Senhor que nós servimos, esse mesmo Senhor das 10 virgens, aleluia, o mesmo Senhor, aleluia, que estamos anunciando aqui nessa tarde, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Aleluia! E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz, depois nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados. Aleluia! Aí ele diz para encontrar com eles nas nuvens. Aleluia! Nos ares. Com o Senhor. Oh, glória, que alegria, irmão, da igreja. Aleluia. É o irmão Mateus, que nesta tarde cantou a boa obra, mas nesse dia ele vai cantar lá no céu, santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aleluia. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aleluia. Irmãos, quando Jesus voltar, meu querido, vai ser, aleluia, uma tribulação tão grande. Aleluia. Para nós não, que somos crentes, somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Para aqueles que são prudentes, que têm azeite, que guardou, aleluia, a sua presença, louvado seja o nome do Senhor, vai ser uma alegria. Mas para os ouvintes que nós pregamos a palavra de Deus, e eles não dão crédito, aleluia, vai ser uma tristeza, meu querido irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Perceba, irmão, e nesta palavra, aleluia, as suas lâmpadas não estavam preparadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas elas, quando acordaram, prepararam as suas lâmpadas. Aleluia. Eu acredito que as prudentes, quando elas tosquenejaram e adormeceram, eu acredito, isso é coisa minha. Eu leio nesse texto e eu vim perceber, aleluia. Eu acredito que as prudentes, elas, mesmo tendo azeite, elas apagaram as suas lâmpadas. Aleluia. E as loucas adormeceram com elas acesas. Aleluia. Ali gastou o azeite, gastou o óleo, gastou o que elas tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando elas acordaram, quando ela ouviu o clamor que chegou o esposo, a Bíblia diz, aleluia, que elas prepararam as suas lâmpadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E prepararam as suas lâmpadas. E quando ela veio, as loucas vieram perceber que não existia mais como ela acender as lamparinas. As lamparinas dela estavam fracas e elas não tinham mais azeite. Aleluia. Elas foram até as prudentes pedir azeite, mas a prudente não tinha. Sabe o que eu quero dizer esta noite, meu querido? Aleluia. Enquanto você tem força, busca o Senhor. Enquanto você tem força, se consagre ao Senhor. Enquanto nós temos força, que nós possamos andar na presença do Senhor. Enquanto você tem força de servir a Deus, sirva. Aleluia. Porque no dia que Jesus voltar, aleluia, a irmã Rosineide não vai poder salvar o irmão Marconde, a irmã Mida não vai poder salvar o irmão Brasil, aleluia, e vice-versa, de maneira nenhuma. Cada um busca a sua salvação como é para ser buscado. Aleluia. Que esta palavra, essa tarde, irmão, seja de despertamento para cada um de nós. Que esta palavra, que esta tarde, meu querido irmão, aleluia, que você que está ouvindo esse serviço de som, aleluia, desperte para uma nova vida, aleluia, venha aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Venha participar da igreja, a igreja que um dia vai subir para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram. Olha, meu querido, quem está preparado entra. E com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha que tristeza para nós que servimos, aleluia, a Deus. Olha que tristeza para os crentes que nesse dia, aleluia, que nós, aleluia, renunciemos às coisas da terra, aleluia, para servir este Deus, aleluia, mas não servimos como deveríamos servirmos, aleluia, como a palavra nos pede que servimos, na presença de Deus com azeite, alabacandorobe decamanarasúbia, aleluia, andando na presença de Deus e pregando a palavra de Deus. E para naquele dia, irmão Marconde, quando nós chegarmos, as portas estarão fechadas, ó glória, aleluia. Será, meu irmão, uma tristeza para nós, porque, aleluia, o próprio Jesus diz: muitos virão, aleluia, dizer que é o Cristo.
seja o nome do Senhor. E a voz dele dizer: aparta-te de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Que tristeza será para nós, meus queridos. Que tristeza será para a igreja do Senhor. Então que nós podemos, com esta palavra, nós aprendemos e andarmos na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta tarde, meu querido, que Deus desperte nós, aleluia, para uma nova vida, para uma nova caminhada. Que nesta tarde, através dessa palavra, aleluia, que a igreja do Senhor venha aprender que precisa cada vez mais estar na presença de Deus. Aleluia. Nós sabemos, irmão, e por que não estamos? Aleluia. Sei que a luta é grande, sei que a prova é grande, sei que é difícil, sei que as coisas do mundo é mais fácil, mas precisamos, irmão Marconde, precisamos estar enquadrado nessas 5 prudentes. A igreja do Senhor precisa andar prudentemente dia a dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O mesmo Senhor, irmãos, que esta tarde vos prega, aleluia, advertindo esta palavra, é o mesmo Senhor, aleluia, que vai descer do céu, é o mesmo Senhor que vai voltar, mas ele adverte. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, dizendo o Senhor, abre-nos a porta. As virgens diziam: abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Olha, irmão, que tristeza, aleluia, que era para ela estar com ele, era para elas ter acompanhado ele, aleluia, até o final, mas ficaram pelo meio do caminho. Que nós oramos para a igreja brasileira, aleluia, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, não ficar no meio do caminho, que nós não venhamos desanimar, aleluia, nesta caminhada, mas que nós venhamos se encorajar, ter força para andar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Irmãos, há muitos pratos para querer nos desviar, aleluia, da presença de Deus, mas há a Bíblia Sagrada para nos colocar no caminho. Vai depender de mim e de você. Por quê? Porque a palavra dele é a verdade. Aleluia. Próprio Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, porque eu sou a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a palavra de Deus, ela vos libertará. Aleluia. Só conhecendo esta palavra, irmão, que nós seremos libertos. Só conhecendo essa palavra, meu querido, que nós podemos chegar um dia nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E esta tarde, meu amado irmão, você que ouve esse serviço de som, aleluia, que ouve esta pregação, coloque no seu coração, aleluia, que precisamos nesses últimos dias, nesse dia de guerra, nesse dia tenebroso, andar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Esta é a palavra, irmão, que esta tarde, aleluia, Deus colocou no nosso coração. Oh, glória. Aqui nós trazemos para os irmãos esta tarde. Hoje pode estar difícil. Quer louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus.
quero te falar de amor. Esse amor que é verdadeiro. Em outro alguém não encontrei. Não encontrei a minha voz alcançasse o infinito. Gritava alto, siga Jesus. O escravado do madeiro. Sua vida pra te salvar, pra te salvar. O amor de Jesus, a solução dos meus problemas é Jesus. Se tá difícil, meu amigo, deixa as lágrimas rolarem. Então Jesus vai te ouvir, vai te ouvir. Uma mulher, 12 anos sofria, e Jesus ali passar. Olha aí, ó. E em meio à multidão, essa mulher ali sangrava. Mas em Jesus ela tocou, sua fé curou. Busca amor de Jesus. Ei, a solução do meu problema é Jesus. Se tá difícil, meu amigo, deixa as lágrimas rolarem. Então Jesus, ela vai te ouvir. Aleluia. Tudo joga fora. Jesus te aceita, sujo, sai, e renova, e limpa, e restaura. Busca o amor de Jesus. A solução do meu problema lá é Jesus. Se tá difícil, ei, deixa as lágrimas rolarem. Eita, ele vai te ouvir dos altos do céu. Vai te ouvir, vai te ouvir. Aleluia, aleluia. Mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano. Vamos orando em nome de Jesus. Vai pra frente, vai, bora. Mandemos lá em Caspera hoje. Glória, não? A irmã também está com a pressão. Aleluia. Nosso Deus é o nosso Deus que cura, né, irmãos? Aleluia, Jesus. O que nós falamos é somente um Deus daquele que cura, daquele que liberta, né? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, essa noite somos gratos a Ti por essa rica oportunidade. Cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti. Porque nós sabemos que somos falhos, mas Tu continua sendo verdadeiro na nossa vida.
Nesse momento, Senhor Jesus, os teus servos estão aí na frente, Jesus. Estão com dor, Senhor Jesus. Mas nós pregamos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, Senhor Jesus, e um Deus que faz milagres, Jesus. Essa noite, Jesus, nós cremos em Ti que Tu és um Deus para fazer milagre, Deus. E faz milagre essa noite, Senhor Jesus. Repreendendo toda essa enfermidade, Senhor, que esteja alojada no corpo dos Teus servos e da Tua serva, Jesus. Meu Pai querido, Tu és um Deus protetor, Jesus. Tu és um Deus fiel e Tu és um Deus grande. Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio, Jesus. A Tua palavra diz que Tu és o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Vai tocando aí da cabeça à planta dos pés. Vai repreendendo todo o mal, Senhor Jesus. E nós que estamos aqui, continua com cada um de nós, nos ensinando a fazer a Tua obra. A cada dia nos libertando dos dias maus. E que nós venha fazer conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Porque o que nós queremos, Senhor Jesus, é ter um encontro contigo. O que nós queremos, Senhor Jesus, a cada dia é ser salvo, Senhor Jesus. E nós sabemos que Tu és o Deus que salva, Pai. Porque a Tua palavra poderosa diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Nós sabemos que Tu é a vida. Nós sabemos que Tu és a luz deste mundo, Senhor. E nós queremos seguir a Ti, Senhor. Obrigado pelo nosso fôlego de cada dia, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, Senhor. E a cada dia esteja com cada um de nós, Pai. Porque Tu és fiel e Tu és verdadeiro. Obrigada, Senhor, por esse culto, Senhor Jesus. A cada dia, Senhor Jesus, abençoa Teus filhos que estão aqui nesse trabalho, Senhor. Usa poderosamente e vai tocando no corações, meu Pai, para que as pessoas venham ouvir, entender e compreender a Tua palavra. Somos gratos, Senhor Jesus, e tudo que nós Te pedimos é em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que culto abençoado por Deus, irmão. Deus abençoe este casal abençoado. Deus poderoso e eterno. Faz a obra de Deus com amor, com alegria. Que Deus recompense em nome de Jesus. Que grande amor de nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, repouso suave de cada irmão desde agora para sempre.